Então, quero que vocês recebam no CDH com a salva de palmas daquela que a gente vai ouvir no Brasil inteiro. Eu quero ouvir. Quero ouvir daqui o nosso amigo Cassiano Camilo Compostela. Aê, seja muito bem-vindo. Saudações condignos. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui participando desta nossa conversa no canal Conhecimentos da Humanidade. Gratidão pelo convite. Muito bom. Que maravilha. Muito bom. É um prazer tê-lo aqui. Saiba que você foi muito pedido pelas pessoas aqui presentes, né? Pelo pessoal que acompanha o canal. Então, grandes expectativas para a nossa conversa de hoje. Acredito que será enriquecedora, principalmente na medida em que trocarmos ideias, né? Ainda mais tendo por base esse tema tão rico, que é rosacrucianismo e magia prática. Tanto um quanto o outro, isoladamente, dariam certamente livros e livros, preleções e estudos infindos. Ainda mais se a gente mistura, né? Ou seja, se a gente conjuga essas duas vertentes, ou esses dois níveis de pensamento, essas duas modalidades da espiritualidade tão atuante e influente no Ocidente. Então, este vai ser essa vai ser a nossa plataforma, a nossa base fundamental. Rosacrucianismo e magia prática. Boa. Maravilha. Frater, para quem está chegando aqui agora no YouTube, a pessoa ela nasceu ontem, chegou hoje aqui no YouTube, ligou a live, ela quer entender o que é um Rosa Cruz, o que é o rosacrucianismo, o que você pode trazer para a gente. E por que existem tantas linhagens do rosacrucianismo? Acho que você conseguiu explicar isso para essa pessoa que chegou agora, esse distraído que está aí. Perfeitamente. Eu tenho aqui algumas anotações, e a primeira delas é exatamente isso. Eu gosto muito de começar, digno Frater Léo Lousada e Bruno, começar pelo começo, ou seja, pela definição. Afinal de contas, o que é Rosa Cruz ou rosacrucianismo, nem todo mundo sabe, e para aqueles que sabem é sempre bom relembrar, mesmo que por um outro prisma, interpretação e outro ponto de vista, e o que é magia, já que estes são os nossos dois temas fundamentais. Entretanto, antes de entrarmos da definição de Rosa Cruz e de magia, de um pouco do desenrolar histórico ao longo dos séculos desses dois elementos, permitam-me aqui ressaltar esse ponto, né? Eu conheci, não lembro exatamente se apenas o Frater Léo Lousada ou se o Frater Bruno estava nesse mesmo dia ou nesse mesmo final de semana. Nós nos conhecemos, de fato, lá em 2013, no antigo evento que ocorria principalmente em São Paulo, acho que não ocorreu em outro lugar, chamado Simpósio de Hermetismo. É o tipo de evento, inclusive, que faz falta nos nossos dias atuais, que reunia presencialmente indivíduos das mais diferentes vertentes mágico-esotéricas, espiritualistas, religiosas. Cada um tinha um tema, né, e existia ali uma confluência de pensamento, de discussões. Você falava sobre alquimia, sobre cabala, maçonaria, rosacrucianismo. Lembro que Claudinei Prieto, nesse mesmo evento, falou sobre bruxaria, teve outra pessoa que falou sobre umbanda, magia do caos, enfim, foi assim um caldeirão das bruxas e dos magos. Nesse final de semana foi muito rico e, na verdade, aconteceu durante alguns anos. É um evento que era, se não me falha a memória, e o raciocínio organizado por um grupo espiritualista específico de São Paulo, dentre os quais podemos citar como participantes o Frater Marcelo Deldébio. Eu fui convidado à época pela Soro Maria Luísa Cristóvão Ramos, que era casada até então com um digno frater também, que era um dos organizadores ali de São Paulo. Enfim, era um evento muitíssimo rico, e fica aqui os meus votos para que ele retorne, ou algum outro tipo de evento semelhante sempre possa reencarnar, né, a partir das mais diferentes mãos. Enfim, foi uma honra conhecer os senhores. Falei com o Frater Léo Lousada ainda há pouco num outro podcast, né, que é o podcast que se chama Isto Não É Podcast, também em São Paulo, e aí foi muito enriquecedor, e agora estamos aqui para conversar sobre Rosa Cruz e
magia. Antes, permitam-me esclarecer aqui alguns pontos. Eu vi nos comentários, lá no Instagram do Conhecimentos da Humanidade, uma pessoa dizendo assim, poxa, eu nem sabia que o catolicismo tinha monges, tinha um desses comentários assim. E sim, o catolicismo, ele tem monges, e eu tive a oportunidade de fazer parte, durante um certo tempo da minha vida, desta via monástica católica, que, na verdade, também ela contempla toda uma diversidade. Você tem monges beneditinos, você tem monges franciscanos, há monges carmelitas, há monges dominicanos, enfim, de uma série de linhagens das mais variadas. Não apenas os monges orientais, mas também monges ocidentais. Então, essa é a minha história. O que ocorreu até, por vezes também se fala muito nisso, é que eu fiz uma certa postura durante um certo tempo entre o monasticismo, ou a vida monástica que tive, e dos quais guardo ainda alguns elementos, com o rosacrucianismo. E algumas pessoas fizeram essa confusão, por quê? Porque desconhecem o fato de que o rosacrucianismo também se inspirou no monasticismo. Tanto é assim que, quando nós nos debruçamos sobre os livros principais de fundação do rosacrucianismo, a saber, Por Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, que foram publicados, respectivamente, em 1614, 1615 e 1616, na Europa, principalmente na Alemanha, França, eram manuscritos específicos, a lenda ou o mito iniciático era de que quem os publicou foram 9 monges, sob a batuta, ou sob o comando, sob o cetro de Christian Rosenkreuz, também uma outra figura mítica, uma figura iniciática muitíssimo interessante. Então, essa postura entre monasticismo e rosacrucianismo não é de agora. Tanto não é de agora que o pessoal da Amorc, a gente vai falar de Amorc mais adiante, para aqueles que conhecem, vão lembrar-se de alguns livros do antigo imperator, e que foi legado também para a Europa, chamado Raymond Bernard. E Raymond Bernard, ele cita no seu livro Mansões da Rosa Cruz, uma série de monastérios de ligações rosacrucianas, às quais ele teve acesso e com os quais estabeleceu contato. Ele próprio, Raymond Bernard, pai de Christian Bernard, o imperator anterior, quando a gente fala da Amorc, a Amorc é só uma das organizações rosacruzes existentes, também tinha essas ligações. Mas, enfim, feito todo este preâmbulo, vamos finalmente ao que é Rosa Cruz e o que é magia, né? Rosacrucianismo não é uma ordem, é mais fácil nós começarmos pelo que não é. Rosa Cruz não é uma ordem. Rosa Cruz não é uma religião. Rosa Cruz ou rosacrucianismo não é uma instituição e não está sujeito a um CNPJ específico, a uma organização e hierarquia única. Rosacrucianismo, então, afinal de contas, é o quê? Podemos definir, digno frater Bruno e Léo, que rosacrucianismo é um movimento, ou seja, é um movimento iniciático que engloba e abarca uma série de círculos, de ordens, de fraternidades ao longo dos séculos. Que séculos? A partir exatamente do século XVII, quando nós temos ali um dos ápices propriamente da Renascença. O movimento rosacruciano, ele se levanta exatamente nesta época. Então, a partir de 1614, 15, 16, com as publicações dos 3 manifestos citados anteriormente, que nós temos o nascimento do rosacrucianismo. E ao longo dos séculos foram surgindo diferentes organizações e movimentos. Pois bem, foram publicados esses manifestos. Quando a gente lê os manifestos rosacruzes, que tipo de material ou de base está ali fundamentada? São 3 bases fundamentais dos manifestos. Primeiro, cabala. Segundo, magia. E terceiro, alquimia. Estes eram os 3 elementos fundamentais presentes nos referidos manifestos. Fama Fraternitatis, ou seja, aquilo que dá-se a conhecer, daí fama,
tornar-se público, confesso fraternitatis, que é a confissão ou o credo, aquilo que é a base fundamental, e o casamento alquímico de Christian Rosacruz, o casamento alquímico, que é um conjunto de textos simbólicos que falam sobre a união mística do homem com o divino. Então, a Cabala, a magia e, igualmente, a alquimia são os 3 pilares fundamentais que vão fundamentar o rosacrucianismo enquanto movimento. Em o rosacrucianismo sendo um movimento, ele foi dando nascimento a vários círculos. Podemos citar vários deles ao longo do tempo. Dos mais modernos, inclusive, nós podemos falar, né, dos mais modernos, mas não aqui exatamente da nossa época, ainda lá no século XIX, nós podemos citar um que é pouco conhecido ou associado ao rosacrucianismo, que é a Golden Dawn. Eu tenho aqui até um livro da Golden Dawn, né, que é uma das bases, publicado pela editora Madras, né, de tradução e organização de Israel Regardie. Israel Regardie é muito interessante, que Israel Regardie era amigo pessoal de John Fortune, ele mesmo alquimista prático, amigo de Frater Albertus, que criou na década de 70 uma sociedade nos Estados Unidos da América chamada Sociedade de Alquimia Paracelso. Recomendo também, ele escreveu um livro chamado Guia Prático de Alquimia, para nós vermos como tudo se mistura, né? Pois bem, Israel Regardie, que conta a história, foi o primeiro secretário de Aleister Crowley, por assim dizer, um dos seus principais biógrafos e um dos indivíduos mais próximos também de Aleister Crowley, enfim, ele que publica esse livro aqui, eu recomendo sempre esse livro. Estou lembrando aqui desse livro porque lá no simpósio de hermetismo que nós citamos, em que estava Frater Léo Lousada, e acredito também que o Frater Bruno, se não exatamente nesse, participou de outros, eu andava com esse livro para cima e para baixo. Então estava ali o Frater Cassiano com esse livro, então tem algumas fotos com esse livro debaixo do braço, para cima e para baixo, como uma referência também, usei ele como base. Enfim, recomendo para entendimento do rosacrucianismo. A Golden Dawn é uma organização propriamente fundada ali, tendo uma das suas bases principais em 1875, mas mais oficialmente fundada em 1888, é uma ordem de inspiração rosacruciana, mas não apenas esta. Vejamos que o ano de 1888 foi muito interessante, porque também foi o ano, digamos, de fundação e de criação de outras organizações, tal como a Ordem Rosacruz Cabalística, pelas mãos do marquês francês Stanislas de Guaita, cujo livro aqui no Brasil está publicado também pela editora 3, né, e recomendo o Templo de Satã, é o que eu estava aqui tentando lembrar, é o título do livro. Embora esse título ele possa trazer um certo susto, na verdade, vamos com calma, que é um livro muito tranquilo. Na verdade, Stanislas de Guaita não tinha nada a ver com satanismo, nem coisas semelhantes, muito pelo contrário. Ele era extremamente cristão e foi um dos responsáveis pela criação da Ordem Rosacruz Cabalítica, que existe até hoje. Vejamos, digno Frater Bruno, e digno Frater Léo, e dignos irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando essa nossa live e conversa, que até então não existia morte. Até então, não existia essa organização que nós conhecemos. Estamos falando de 1888. 1888 também é a mesma data de criação de uma outra ordem muito importante, aí pelas mãos do médico morto durante a Primeira Guerra Mundial, o francês Dr. Gerard Encalce, mais conhecido como Papus. Ele vai criar, junto com Augustin Chabozeau e algumas outras grandes figuras na França, a Ordem Rosacruz Martinista, ou a Ordem Martinista, que depois foi se desdobrar em numerosas ordens Rosacruz, ordens martinistas. O martinismo também é uma organização de inspiração rosacruciana. Hoje em dia, quando se fala na TOM, tradicional ordem martinista, que é particularmente a minha linhagem, mas existem outras linhagens martinistas
igualmente respeitáveis, para que você entre na Martinista, você tem que passar pela Rosa Cruz. Na época de Papos era justo o inverso. Para que você pudesse entrar na Rosa Cruz, primeiro você passava pelo martinismo. Então você passava pelos 4 graus martinistas até que você, de iniciado martinista, né, de ali superior incógnito, para que você pudesse ter autorização para entrar também na Rosa Cruz. Então era uma espécie de preâmbulo. Em 1889, brigam, vejamos, parece que é todo mundo muito santo, que é todo muito iluminado, mas não, há também brigas, há desavenças, há contendas, há discordâncias, e os 2 fundadores da Rosa Cruz Cabalística, que foram Joséphine Péladan e Stanislas de Guaita, as pessoas hoje em dia, para quem joga tarô aí, quem joga tarô nos comentários, diz eu aí, até para elevar aqui o nosso algoritmo. Quem joga tarô há de lembrar-se que existe um método muito famoso chamado método Péladan. Não sei se os senhores conhecem para quem joga tarô. Método Péladan vem justamente de Joséphine Péladan. Ele era um místico assim, um tanto quanto extravagante, andava com umas roupas meio monásticas, um cabelo enorme. Quem quiser jogar no Google depois, busca sobre ele. Enfim, mas ele era um místico também muito contundente, sincero, profundo e profícuo dentro do seu caminho. O que Joséphine Péladan faz? Ele briga, ele se desentende com o pessoal de Papos, Joséphine Péladan, de Stanislas de Guaita, e vai criar, no ano de 1889, uma outra ordem Rosa Cruz. A gente vê como as coisas acontecem. Ele vai criar o Salão da Rosa Cruz. Esse Salão da Rosa Cruz é também uma ordem de inspiração rosacruciana que trabalhava muito os princípios pitagóricos, bem como também inclinações mais artísticas, que teriam ligações e enraizamentos mais relacionados ao misticismo. Então, vejamos que tudo isto vai se conectar dessa maneira, ou seja, indivíduos criam linhagens a partir de determinadas inspirações, e aí você tem declinações, seja a partir de revelações particulares, a partir de inclinações místicas, ou mesmo de desentendimentos que vão dando vazão a outras tantas ligações. Diz-se que diz a história, né? Não é uma coisa, não é fofoca de bastidor, é história real. Diz a história que a própria mentora de Krishnamurti, e alguns dos senhores devem conhecer aquele Krishnamurti, que foi prometido pela Sociedade Teosófica, que, ao ser fundada em 1875, em Nova York, por Helena Blavatsky, Coronel Olcott e outros tantos, também quase recebeu o nome de Rosa Cruz. Então, quando a gente vai ver eles na discussão, que nome nós vamos dar para esse movimento? Né? Isso foi lá no apartamento, consta no apartamento minúsculo de Helena Blavatsky, né? E onde ocorreram essas discussões antes da fundação da Sociedade Teosófica. E uma das inspirações e possíveis nomes seria Rosa Cruz, mas depois houve essa separação e decidiram colocar o nome Teosofia. Pois bem, uma das sucessoras de Blavatsky, chamada John Fortune, não, é a outra, Anne Besant, né, era muito amiga de Charles Leadbeater. Anne Besant também criou o movimento rosacruciano, criou uma ordem rosacruciana que veio a se dispersar com o passar do tempo, mas que era também uma ordem muitíssimo grande à sua época pela influência tanto de Charles Leadbeater como também da própria Anne Besant e outras tantas organizações. Pois bem, aí chegamos na principal ordem Rosa Cruz, não principal porque é mais antiga, não principal porque é a mais profunda, se nos permite esse termo, mas principal porque é a mais conhecida, a mais popular, a que abre mais portas para os mais diferentes tipos de indivíduos, que é a Amorque. A Amorque, para quem não conhece, é a antiga e mítica Ordem Rosa Cruz. Permitam-me aqui um parênteses, que geralmente conto também em vídeos quando vou falar sobre esses assuntos. Como é que eu conheci a Amorque? Eu tinha, dignos, mais ou menos 13, 14 anos, e eu saía lá do interior do Rio de Janeiro, que os fratres são de São Paulo, devem conhecer, mas lá da Baixada Fluminense,
e eu ia nos sebos. O pessoal deve saber o que é sebo aí. Sebos são livrarias de livros usados. Eu não tinha dinheiro para poder ir nas livrarias e buscar livros. Internet não existia isso de livro em PDF. Você tinha que ler, de fato, os livros, não existia você ficar colecionando informações nas redes sociais, porque nem Orkut existia nessa época. Pois bem, aí eu, pesquisando nesses livros, eu vi um livro chamado Guia Prático de Alquimia, do Frater Alberto, cujo prefácio foi escrito por Israel Regardi, já disse isso, né? Pois bem, esse livro citava a Mork, mas não explicava o que era a Mork. Ele não explicava a sigla. Aí eu pensando assim na minha ingenuidade dos 13, 14 anos, eu pensava assim, bem, a Mork é simples, isso aí é fácil. A Mork vem de amor, né? Só falta eu descobrir o que significa o ser. Ou seja, eu passei bom tempo pensando isso, porque eu não tinha Google, não tinha para quem perguntar, não tinha rede social, então havia essa dificuldade. Até que, finalmente, eu ingressei na Ordem Rosa Cruz Amor, que de fato, aos meus 16 anos, só pode entrar com 18, mas se você tiver, ou pelo menos a época era assim, tiver uma autorização dos pais, você consegue entrar na MORC. Eu falei para minha mãe, assina isso aqui, ó, que eu quero entrar nessa organização aqui. Mas o que é isso? Não importa, só assina que é coisa boa, é para estudo, é coisa de estudos. Aí eu ingressei na MORC com 16 anos. Pois bem, a MORC significa Antiga e Mítica Ordem Rosa Cruz. A Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, dignos irmãos e irmãs, foi exatamente fundada também na cidade de Nova York, isso no ano em agosto de 1915, por um senhor baixinho, gordinho, mas muito contundente na sua fala e muito profícuo também na sua escrita, muito convincente, muito interessado e muito estudioso, chamado Harvey Spencer Lewis. Pessoalmente, tenho uma profunda admiração pelo Spencer Lewis, não pelo seu aspecto místico, não era tanta a inclinação dele, não pelos seus conhecimentos esotéricos, ele não propriamente se aprofundou nisso, mas pela sua capacidade prática de trazer para o dia a dia, de trazer de forma efetiva, de conseguir abrir caminhos dentro do rosacrucianismo. Até então, 1915, o rosacrucianismo ele tinha que ser passado de boca a ouvido. Um dos lemas propriamente da tradição esotérica. Ele vai criar um sistema que é um sistema de monografias. Aonde quer que o indivíduo estivesse, em qualquer ponto do planeta, ele poderia receber no seu lar, em módulos curtos e práticos, ensinamentos esotéricos. Isso foi uma grande revolução para a época. Parece algo simples. Poxa, enviar texto por escrito, né, era o mesmo que a mesma confusão, né, do que você propor, sei lá, um bando online hoje em dia, sem querer entrar em polêmicas, desculpa, dignos, mas Spencer Lewis, ele criou toda essa polêmica quando ele cria esse sistema de monografias, ele vai implementando aos poucos. Vejamos que nem tudo são flores, por quê? Outra polêmica interessante é que até então, e aí as cabeças Rosacruzes, né, da Europa, entravam em grandes discussões, o pessoal da FUDOSE, né, FUDOSE que significa Federação Universal das Ordens e Sociedades Iniciáticas, que veio a findar ali na década de 50, ele veio a criar, que FUDOSE, na verdade, era também não sei se já abordaram isso aqui no canal Conhecimentos da Humanidade, mas é um assunto muito interessante, a FUDOSE que era uma invenção também de papos, na verdade, né, mas Spencer Lewis retoma isso com seu espírito muito prático e recria. Pois bem, o que ocorre é que esse pessoal dessa organização europeia mais ampla, eles não aceitavam, por exemplo, negros. Harvey Spencer Lewis, ele é a primeira pessoa a colocar-se com o enfrentamento diante disso e a aceitar negros. E eu costumo pensar que ele não aceitava porque ele era exatamente bonzinho. Ele aceitava por empreendedorismo, ou seja, os Estados Unidos, como já tinha ali uma classe negra economicamente ascendente, Spencer Lewis não ia perder essa fatia do mercado. O que ele faz? Ele também abre. Isso aí, é claro, também há elementos de evolução cultural, há elementos de evolução do próprio pensamento místico, é claro, mas também há esse elemento muito interessante.
ele cria uma grande pendenga, uma grande contenda com o pessoal da Europa, né, que era dirigente até então da Rosa Cruz cabalística, os círculos martinistas, a ordem sinárquica e outros tantos elementos, que outras ordens e fraternidades que existiam até então, mas também não é para levantar polêmica, é só um ponto histórico muito interessante. A partir de quando e como é que isso começou? Então, a Amorque é uma das principais por conta disso, mas não é a única. Não é? Ela teve um nascimento dentro de um período histórico específico, e alguns vão dizer assim, mas Frater, a Amorque não veio do Antigo Egito, e aí lamentamos informar, mas não há evidência histórica, não há quaisquer elementos que façam com que o rosacrucianismo, quiçá a Amorque, quanto mais a Amorque, remontar ao Antigo Egito. Não há nenhum registro histórico. O que existe, nós temos que separar, é mito iniciático de história referendada documentalmente. Então, o mito iniciático serve como uma espécie de escada, como uma espécie de elemento simbólico para que o indivíduo possa compreender determinados pontos míticos e transmiti-los à posteridade. São pontos simbólicos. Da mesma maneira que a maçonaria não vem de Irã a bife, né, como alguns poderão entender. Então, são mitos iniciáticos. Tanto são mitos iniciáticos que algumas outras organizações rosacruzes não vão ter o Egito, não vão ter a figura de Akhenaton como elementos iniciáticos, mas sim vão ter outros tantos enquadramentos. É o caso, por exemplo, de Christian Rosecreutz. Algumas organizações rosacrucianas vão ter, como é o caso da Rosacruz cabalística, a figura de Christian Rosecreutz como um dos seus mitos iniciáticos fundamentais. Então, a depender de como você se conecta, ou por qual linha e tradição você se conecta com o rosacrucianismo, você tem diferentes vertentes. Pois bem, que outras organizações foram fundadas nessa mesma época, início do século XX. Podemos citar aí, por exemplo, a Fraternidade Rosa Cruz, de Max Heidel, em atuação aqui no Brasil. É uma organização, inclusive, que eu sempre recomendo para quem quer estudar astrologia, quero estudar astrologia tradicional, mítica, recomendo a Fraternidade Rosa Cruz, que, inclusive, tem os seus cursos gratuitos. Então, se você quer ter uma base, um estudo, é altamente recomendável também a Fraternidade Rosa Cruz. Outra organização que existe aqui no Brasil, vou citar as que estão aqui em atuação no Brasil, porque assim, para os interessados, a pessoa pode ir anotando mentalmente, é um chamado que pode ocorrer. Tem uma organização que chama-se Ordem Rosa Cruz do Brasil. Tem isso, Frater? Tem isso, Ordem Rosa Cruz do Brasil. A Ordem Rosa Cruz do Brasil, eu já visitei, eu tive a oportunidade de visitar todas essas em atuação no Brasil, que eu gosto de ir lá na fonte, ver como é que funciona. Essa organização do Brasil, não pertence, ela tem um espírito mais templário. Lembremos do que a gente falou sobre mito iniciático. Olha, a Mork diz que o mito iniciático ou remonta, tem como mito iniciático a figura de Akhenaton. O pessoal da Rosa Cruz cabalística tem Christian Rosecreutz. O pessoal da Rosa Cruz do Brasil tem a Ordem do Templo. É uma ordem militar, inclusive, tem uma postura, tem uns rituais muito militares, muito... como é que podemos dizer assim, uma coisa meio quartel, uma coisa muito fixa, né? Marcial, talvez seja o termo correto, né? É muito interessante também para quem gosta do templarismo. Existem outras ordens, como, por exemplo, podemos citar, em atuação no Brasil, a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, a qual pertencida também durante um certo tempo, até porque a Fra, ela fica localizada, vamos anotando aí, gente, na rua Saboia Lima, na Tijuca, número 77, exatamente. Todos os domingos, inclusive, eles estão retomando no pós-Covid aí, existe a missa gnóstica, porque existe uma outra também declinação mística, que é a igreja gnóstica deles. Existe a igreja gnóstica das mais variadas ordens. A Otto, Ordines Templar Oriente, tem a sua igreja gnóstica, o pessoal da Gnose, o Samael, tem a sua igreja gnóstica, a Fra também tem a sua, o Spencer Lewis também teve a sua. É que a Amorque, depois da morte de Spencer Lewis, exatamente no ano de 1939,
sendo sucedido pelo seu filho primogênito, Ralph Maxwell Lewis, ele foi abolindo isso com o passar do tempo. Mas o Spencer Lewis era tão empreendedor que ele tinha igreja, ele tinha rádio, ele tinha universidade, ele tinha laboratório. Spencer Lewis, ele era multiempreendedor. Daí também a minha admiração pela figura de Spencer Lewis por esse aspecto. Pois bem, então tem a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, que foi fundada por Mestre Krumheller, Mestre Wiracocha, cujo nome é Krumheller, né? Mestre Wiracocha. Isso ali, mais ou menos, na década de 20, se não me falha a memória, 1926. Então, ele também traz a sede da FRA para o Brasil, muito embora existam outras vertentes da FRA. Cada país tem a sua estrutura independente, diferente da MOC, que tem uma sede central no mundo. Então, cada estrutura no seu próprio país é independente. Então, há outros países também em que comportam a própria organização FRA. E assim por diante. São estas organizações que a gente pode citar, mas também podemos citar outras que são organizações de inspiração rosacruciana. Eu gosto muito de história do esoterismo, então a gente pode aqui ir abrindo o leque aqui, mas qualquer momento de perguntas e etc., a gente vai abrindo aqui o leque de estudos. Eu queria só complementar, antes das inspirações, a FRC, né? A do... Como que é o nome dele? Clymer. Quem? Clymer. Não é a FRC, eu esqueci o nome, é a Confraternidade Rosa Cruz, do antigo Imperator da Mork que saiu, esqueci o nome dele, que agora mudou de... A FRC é a do Krumheller. A FRC é do Krumheller, eu confundi. É do Krumheller. Essa aí é uma outra polêmica também, porque na década de 70, vamos lembrar, como é que vai sendo a morte organizada? Em 1915 surge Spencer Lewis, ele que foi iniciado na Europa, segundo sua própria biografia, ele vai reinar, né, daí vem o termo imperator, inclusive, ele vai imperar até o ano de 1939. A princípio, o cargo de imperator, falando só de Amorque, tá, dignos, outras organizações são outros títulos e outras metodologias. Na FRA, por exemplo, é comendador, então existem outros nomes. Então ele vai imperar até 1939, e o imperator deve reinar durante toda a sua vida, e cessa esse império pela sua morte. Quem o sucede? Ralph Maxwell Lewis. Ralph Maxwell Lewis, que é o primogênito de Spencer Lewis, que vai de 1939, dissolve na década de 50 a FUDOSE, que até então existia, ele vai até a década de 70, aproximadamente, o finalzinho da década de 70. Chega aí, ele faz uma coisa diferente. Ele que não teve filhos, ele teria que escolher, olha, eu não tenho filhos, para quem eu vou deixar esse império, né? Fazendo aqui uma brincadeira, não é essa a linguagem utilizada, obviamente, mas aqui, para quem eu vou deixar esse legado? Ele teve que escolher, e ele escolhe um norte-americano, ou inglês, tanto faz, chamado Gary Stewart. E Gary Stewart, ele assume após a morte do Ralph Maxwell Lewis, mas ele fica pouquíssimo tempo, no máximo ali 3 anos na MORC, e já no comecinho ali de 80, ele já sai com uma série de acusações, que nós vamos chamar aqui, a grosso modo, para não levantar polêmicas desnecessárias, de improbidade administrativa, que são termos para quem acompanha a política, vamos chamar assim. Ele sofre um impeachment por conta dos grandes mestres, ele sofre um impeachment. A gente não sabe se é verdade exatamente, se não é, porque depois ele permanece firme, né? Então, no mínimo, é improbidade administrativa, ou seja, mau uso, né? No mínimo é mau uso. Se de fato ocorreu coisas piores, a gente não sabe. E ele vai criar uma outra organização chamada Confraternidade Rosa Cruz. É a organização que Gary Stewart ele criou e comanda até o presente momento. Essa Confraternidade Rosa Cruz, embora ela tenha tentado se estabelecer aqui no Brasil, ela é muito insípida. Ela não conseguiu propriamente ter a mesma força
que o rosacrucianismo da Mork, muito embora eu a considere muito interessante. Por quê? Porque na briga judicial que aconteceu, né, nesse período, ocorre que o Gary Stewart ficou com as monografias antigas do Spencer Lewis, com as joias de Imperator, com uma série de outras questões. E ele, ao enviar as monografias para quem se afilia com fraternidade, envia as monografias antigas, que particularmente considero muitíssimo mais interessantes que as monografias modernas, porque a Mork, ela tomou como hábito a renovação dos seus ensinamentos e de suas monografias a partir de cada Imperator. Então, o Imperator anterior, né, ele fez uma série de modificações, o Christian Bernard, depois veio o atual Imperator, também está fazendo uma série de modificações, e isto propriamente foi retirando uma série de elementos interessantes, historicamente no mínimo, e mais mágicos, por assim dizer, da época do próprio Spencer Lewis. Mas, enfim, são detalhes aqui históricos que o pessoal que gosta da Mork também, pelo qual deve se interessar. Mas vamos a algumas inspirações. Nós temos, por exemplo, a eubiose, do professor Henrique José de Souza, que inspirou-se em parte no rosacrucianismo e em parte na própria teosofia. A eubiose é muito forte aqui no Brasil. E temos também aquela Digno Frater Bruno e Digno Frater Léo, que podemos chamar como sendo a mais antiga ordem esotérica existente no Brasil, se exceptuarmos a maçonaria. Porque podemos dizer, a grosso modo, perdoem-nos os irmãos maçons, que a maçonaria não é propriamente uma ordem esotérica, é uma ordem exotérica com elementos, tradições, raízes esotéricas, podemos assim dizer. Uma ordem esotérica, tal como modernamente podemos entender, e outros indivíduos podem ter outras classificações, né, vão ter outros elementos. A primeira ordem esotérica, a mais antiga ordem esotérica no Brasil, chama-se Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é a mesma ordem e cujo mesmo fundador criou também a editora Pensamento. Esta pessoa chama-se... Agora, acabou de sumir aqui da minha mente o nome da pessoa, né, mas nós vamos lembrar ele daqui a pouco aqui com o passar do tempo, mas o Antônio Olívio Rodrigues, é exatamente o nome do frater que criou em 1808. Vejamos, Spencer Lewis não tinha criado a Mork, Mestre Iracocha não tinha criado o Fra, né, e o próprio Antônio Olívio Rodrigues, do Brasil, estava em conexão com Papos. Quando é que morre Papos? Vamos lembrar disso aqui em 1915, né, por ocasião ali da Primeira Guerra Mundial. Ele morre servindo na Primeira Guerra Mundial de tuberculose. Pois bem, o que Antônio Olívio Rodrigues estava associado a Rosacruz Cabalística, diretamente na França, e a Sociedade de Alquimia da França, fundada em 1888, na França, pelo conde François Jolivet Castellotti. Então, vejamos que a primeira organização de inspiração Rosacruz, se a gente for colocar no pé da letra, historicamente, é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que também era muitíssimo popular até o advento da Mork. A Mork chegou com tudo. A Mork só chegou aqui no Brasil na década de 50, muito tardiamente. Spencer Lewis não viveu para contar essa história, né? Porque quem trouxe a Mork para o Brasil foi o seu primogênito, Ralph Maxwell Lewis, pelas mãos de uma grande mulher empreendedora, que foi mestre da minha mestra, ou seja, a minha mestre, Miriam da Vinha Nunes, ou seja, quando eu falo minha mestra, é porque eu frequentava, eu a conheci na Mork, ela foi mestre da loja Rio de Janeiro, que foi a primeira loja do Rio de Janeiro. Eu frequentava ainda na juventude, em Copacabana, era longe a beça, eu ia toda segunda-feira na casa dela, ela que tinha um círculo específico de cabala, enfim. Ela, que é uma das pessoas mais antigas, ela foi discípula direto dessa que fundou o rosacrucianismo aqui no Brasil, que era Maria Moura. Não Maria Moura, pelo amor de Deus, da história do Brasil, a Maria Moura do seriado, não, mas é uma outra Maria Moura, que também ela tinha uma grande
marcialidade, uma capacidade de realização, e que foi criando uma série de lojas pelo Brasil afora, daí o grande impulso também da própria morte. Mas, enfim, rosacrucianismo não se restringe a isso, rosacrucianismo é algo muito maior. A gente nem falou de magia ainda, mas eu acho que, em não tendo empecilhos, podemos entrar agora. O que os senhores acham, Gilles? Podemos, claro.